Eu não sei, só não sei se está conseguindo vê-la aqui. Tá, tá bom, obrigada. Então, bom dia. Hoje, nossa reunião de nefro, primeira reunião oficial agora, né, da nefrologia, disciplina de nefrologia. E hoje nós vamos começar com a doutora Marcela Bidóia. Doutora Marcela fazendo uma breve apresentação da doutora Marcela. A doutora Marcela fez faculdade de medicina em Prudente, na UnoOeste, né? Depois ela fez residência de clínica médica em Marília e fez residência de nefrologia aqui no Hospital de Base, aqui conosco, e também depois ela fez fellow em Agudos, aqui no Hospital de Base. E hoje nós temos o prazer de ter a doutora Marcela no nosso corpo dos preceptores. A doutora Marcela acrescenta muito nas condutas com os residentes, é uma pessoa extremamente participativa que vem sempre acrescentar. A doutora Marcela hoje vai falar da prevenção das complicações no implante de catéter de hemodiálise. Então, doutora Marcela, é um prazer. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Bom, a gente vai falar então hoje sobre prevenção de complicação no implante de catéter para hemodiálise. Vai ser um apanhado teórico, vai ser rápido, porque depois a gente vai ter prática, tá? Simulação e a prática com o paciente, tá bom? Por que que a gente escolheu? Clica na tela, doutora, para mim, por favor. Agora tá. Por que que a gente escolheu esse tema? Porque o implante de catéter para hemodiálise, ele é uma habilidade fundamental na prática nefrológica. A gente passa muito catéter de diálise na residência e depois na atuação como nefrologista. E quando eu falo muito, é muito. O ano passado, em 2024, a gente passou 1.120 catéteres de curta permanência, tá? Aqui no hospital. E só esse ano, até ontem, 190 catéteres de curta permanência, que a gente nem pegou os dados de longa permanência. Se a gente pensar que vocês são em 12 residentes, a maioria dos catéteres é passado pelos R3, mais ou menos 90 para cada um, né? É muito. A gente precisa, então, dominar a teoria, dominar a técnica para melhorar nossas habilidades, tá? Quando a gente pensa em injúria renal aguda, é fácil a gente pensar no catéter de curta permanência, né? O CADIGO de 2012 traz que o acesso de eleição é o catéter não tunelizado, e ele já traz também a recomendação do implante com ultrassom. E aí, quando a gente pensa em doença renal crônica, talvez o catéter de curta na nossa cabeça fique mais de lado, né? A recomendação do CADOC de 2019 realmente é que o acesso de eleição é a fístula ou a prótese, né? Mas a gente tem algumas circunstâncias em que a gente vai usar o catéter, tá? Principalmente aí o tunelizado. E, de novo, ele traz a recomendação do implante ser realizado com ultrassom. E a gente pode ter a ideia de que é pouco catéter de curta permanência na hemodiálise dos crônicos, porque o nosso serviço a gente não tem, mas a realidade do mundo não é essa. Esse trabalho da Sociedade Internacional de Nefrologia, que englobou 167 países, avaliou o catéter em que os pacientes começavam a diálise. Então, qual foi o resultado? Em 22 países, a maioria dos pacientes começa a diálise por fístula, tá? Mas aí a gente tem países na Europa Ocidental, China e Rússia. Em 15% dos países, os pacientes começam a diálise principalmente por catéter de longa permanência. E aí a gente pensa na América do Norte, que é a maioria dos países. E aí, em 44% dos países, a maioria dos pacientes começa a diálise com catéter de curta permanência, tá? E aí é a nossa realidade, América Latina, África e Sul da Ásia, tá? Eles têm uma representação gráfica aqui mostrando que o catéter de longa está representado em azul e o de curta em vermelho, é o que predomina, né, no mapa. E quando a gente fala só do de curta permanência, são os tons de vermelho. Quanto mais forte o vermelho, maior o predomínio de pacientes iniciando diálise por catéter de curta. E aí a gente vê que mesmo na... Ai, não ficou tão boa a imagem. Mas mesmo na América Latina e em África, a gente tem mais de 75% dos pacientes iniciando diálise com catéter de curta permanência. O Brasil está aqui no 11,50.
quais são as principais complicações? E a gente vai falar de complicações mecânicas, porque em outro momento a gente vai falar de complicações infecciosas, tá? As principais complicações mecânicas são falha de implante, e aí tanto a falha de passar quanto o mau posicionamento do catéter, pneumotórax, punção arterial, hematoma, trombose venosa, arritmia e embolia gasosa. Esses dados são para o implante de catéter venoso central de forma geral, tá? O Critical Care traz, em 2018, os dados para o implante de catéter de hemodiálise. O que predomina é a falha no implante ou o mau posicionamento e a trombose venosa, principalmente com tempo prolongado do catéter, tá? Complicação é inerente ao procedimento. A gente pode agir para tentar minimizar. E aí a gente pode identificar fatores de riscos que aumentam a chance da complicação mecânica. Quais são eles? Variação anatômica, e aí é intrínseco do paciente, eu não consigo mudar, tá? E nem prever, eu só vou prever a hora que eu visualizar diretamente os vasos, tá? Distorção anatômica, e essa eu consigo prever, por quê? Quem que tem distorção anatômica? Os obesos, os pacientes com IMC menor que 20, os extremos etários, então muito idoso ou recém-nascido, tá? Os pacientes que já têm cirurgia naquele local previamente e os que já foram submetidos à rádio, enfim, que a gente consegue ver a distorção anatômica. Além disso, o que é fator de risco? Coagulopatia ou plaquetopenia. E o que a maioria dos artigos traz como fator de risco é a inexperiência do operador, tá? É um dos maiores fatores de risco. Quem que é experiente no implante de catéter? É o operador que já fez mais de 50 implantes com sucesso, tá? Se ele já fez mais que 50 implantes com sucesso, a gente vai reduzir 2 vezes o risco de complicação mecânica, tá? Por isso que a gente tem que treinar e ficar bom. Esses dados são uma publicação do JAMA, de 2024, uma meta-análise com 130 artigos, mais de 200 mil catéteres implantados. E o que ele avaliou? Que apesar da heterogeneidade entre um artigo e outro, a taxa de complicação reduziu nos últimos tempos. Ele traz que possivelmente pela maior capacitação técnica, pela melhora do material, mas principalmente pela melhora da tecnologia, e aí ele traz o ultrassom em tempo real como essa melhora, tá? E o que viu é que agora a taxa de complicação é em torno de 30 complicações para cada 1.000 catéteres inseridos. Antes, a literatura trazia uma taxa que variava de 5% a 30%. Tá? Então, realmente reduziu. As principais complicações são falha de implante, punção arterial e pneumotórax. E o interessante desse estudo é que mostrou que o ultrassom em tempo real reduz em até 6 vezes o risco de complicação, como punção arterial e pneumotórax. Se a gente avaliar por sítio, a punção jugular guiada por ultrassom, a gente reduz de 17,9 pneumotórax por 1.000 catéteres para 0,4 pneumotórax por 1.000 catéteres. Então, o ultrassom está mais que consagrado como uma ferramenta fundamental. Antes, a gente falava que ele era uma opção. Hoje, não. Ele é uma condição necessária para reduzir o risco de complicação mecânica, tá? Começou a ser usado o ultrassom em 1978. Aí era a passagem estática que a gente fala, que a gente marcava o local e depois funcionava. Em 86, ele já começa a ser usado em tempo real. E assim, para a gente já é mais do que uma realidade, né? A gente tem ultrassom em praticamente todos os setores do hospital e não tem justificativa para não usar. É uma prática médica não usar o ultrassom disponível, tá? Bom, como que eu previno? Eu preciso de um operador experiente, mas isso leva tempo, né? Então, o que a gente fala? A gente tem que treinar. Saber a teoria, a gente vai fazer uma simulação com gelatina, aí para os R3, no início da residência, e depois a gente vai treinar na prática, tá? Limitar o número de punções, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas quanto mais punção, maior o risco de complicação mecânica, tá? Então, a gente já convencionou no máximo 3, e depois a gente tem que pedir ajuda. Limitar a introdução do guia, não precisa introduzir o guia inteiro, né? Vai aumentar o risco de arritmia, então só o suficiente. Usar ultrassom em tempo real, não só para puncionar, e aí que fique claro, a gente tem que checar a posição do guia e a posição do catéter, tá? E também é importante para a gente fazer uma revisão local do local que eu puncionei, tá? Ver se já tem alguma complicação, formação de hematoma, tá bom? A gente tem que sempre salinizar a via do catéter, é uma forma da gente reduzir a embolia gasosa, tá?
E Trendelenburg pode ser usado também. A gente tem trabalhos mostrando que se o paciente não tem contraindicação ao Trendelenburg, 5 graus é bom, aumenta o diâmetro da jugular, facilita a punção, tá? E o mais importante, criar protocolo. Porque quando a gente sistematiza alguma coisa, a gente não pula etapas. E aí a chance da gente errar é menor, tá? E a gente criou um protocolo, que o objetivo era padronizar a técnica de implante de catéter para tentar fazer um procedimento mais seguro, com menor risco de complicações, tá? Começando. O que que a gente começa? A gente escolhe o sítio de punção, vai preparar o material. E como que eu escolho esse sítio? Para a IRA, o CADIGO traz que o local de eleição, sempre que possível, jugular direita. Depois a gente vai para as femorais, jugular esquerda e, em última opção, subclávia, tá? O CADOC traz uma recomendação para doença renal crônica que as jugulares, para a gente sempre preferir o catéter alto, tá? Depois as femorais, depois subclávia e lombar, e aí a gente já está pensando na exaustão de acesso vascular, tá? E aí eu escolho meu sítio e vou avaliar. O paciente tem alguma discrasia sanguínea? Eu preciso corrigir alguma coisa? E isso vai interferir, inclusive, na escolha do meu sítio, né? Porque se ele tiver, eu vou preferir, por exemplo, uma plaquetopenia ou um INR mais alargado, eu vou preferir femoral, que eu posso comprimir com mais vigor, sem tantas complicações e tenho menos risco de complicações fatais, tá? E aí eu trouxe esse estudo, que é um estudo de 2023 da New England. Por quê? A gente tem uma recomendação da Associação Americana de Transfusão Sanguínea que a gente deve transfundir plaquetas de forma profilática para o implante de catéter venoso central quando a plaqueta é menor que 20 mil. Entre 20 e 30 mil, eles deixam como facultativo. E aí esse estudo foi um estudo holandês, multicêntrico de 2016 2022, que incluiu pacientes que tinham de 10 a 50 mil plaquetas, tá? E a intenção era mostrar a não inferioridade da não transfusão profilática nesses grupos, tá? Só que eles não conseguiram. O que o estudo demonstrou foi que o grupo que não recebeu a transfusão profilática teve maior risco de sangramento, tá? Principalmente quando a plaqueta era menor que 20 mil ou que era um catéter tunelizado. Então, qual que é a recomendação mais atual? Que a gente individualize. A gente tem que pensar em transfundir, principalmente se for menor que 20 mil plaquetas, mas de 20 a 50, a gente tem que ver se o paciente, qual é a causa da plaquetopenia, outras comorbidades, se já tem outros sangramentos ativos, se o operador que vai fazer o procedimento é experiente, se ele vai usar ultrassom, se a anatomia do paciente é favorável, tá? A gente tem que avaliar e individualizar. Bom, feito tudo isso, se meu paciente estiver consciente, orientado, e aí não os pacientes de UTI, eu vou explicar para ele o que eu vou fazer, vou aplicar termo, e a gente tem um checklist de procedimento seguro, que eu começo aplicando aqui no começo, tá? Que é um checklist para a gente não esquecer de nada que a gente falou até o momento. Então, eu vou ver sinal vital do paciente, eu vou identificar o local que eu vou puncionar, eu vou ter explicado tudo, eu vou ter aplicado o termo de consentimento, eu vou ter checado o coagulograma, eu vou ter checado plaqueta, eu vou avaliar se ele está usando um anticoagulante ou não. E aí, a parte da enfermagem, eles vão checar se a gente fez um procedimento sem quebra de barreiras, se realmente a gente usou ultrassom, se a gente só tentou 3 vezes antes de chamar ajuda, ou se a gente ficou tentando várias vezes, tá? É um checklist de procedimento seguro que sempre que a passagem de catéter é feita no nosso setor de diálise peritoneal, a gente usa, tá? Na UTI, a gente acaba não usando por conta de ser urgências, enfim. Vou posicionar o paciente, vou monitorizar o paciente, e aí eu vou identificar os marcos anatômicos, igual quando a gente vai fazer catéter às cegas, tá? E eu vou mostrar uma imagem para vocês. Mas, depois que eu identificar a anatomia, eu vou utilizar o ultrassom para garantir a localização da veia. Então, aqui, os marcos anatômicos, se eu fosse funcionar uma jugular, que é o nosso catéter preferido, na direita. Eu vou identificar as duas cabeças do esternocleidomastoide e vou a clavícula para eu formar o triângulo. Normalmente, a jugular está ali, no ápice do triângulo formado por essas estruturas, certo? E lateral, a carótida. E aí eu vou usar o ultrassom para confirmar se realmente é isso. Por quê? Porque a maioria das vezes está, porém nem sempre, tá? Então aqui mostra, ó, a maioria é anterolateral, aqui de 9 a 92% das vezes, mas é uma variação grande também, né? Mas ela pode ser anterior à carótida, ela pode ser posterior à carótida, ela pode ser lateral, e aí quem vai garantir a segurança da punção é o ultrassom, tá? Por isso que a gente precisa usar. Aí aqui ontem a clínica forneceu as imagens para a gente.
Ela já tinha escolhido o local, foi uma jugular direita, e aí aqui a gente, não ficou tão bom porque a gente usou ultrassom pequeno, mas ela identifica a carótida, identifica a jugular, que está lateral aqui, anterolateral, na verdade, e aí ela faz uma manobra de compressão para avaliar se essa veia está patente, tá? O calibre a gente vê que é bom, a profundidade a gente vê que é adequada, e aí a gente tem que fazer a manobra de compressão para ver se ela não está trombosada, tá? Se a gente não conseguisse comprimir completamente, provavelmente é porque tem ali um material amorfo que talvez seja um trombo, tá? E aí isso vai, na maioria das vezes, contraindicar a punção. Bom, feito tudo isso, técnica séptica. Agora que eu vou começar o procedimento, né? Essa avaliação com ultrassom foi antes de eu entrar em campo. Agora eu vou me paramentar, me lavei, me paramentei, fiz a antisepsia do paciente, coloquei campo estéreo, montei minha mesa cirúrgica, salinizei meu catéter sempre, e aí eu vou pegar o probe com uma capa estéreo para deixar esse probe usável para a gente usar em tempo real, tá? Vou de novo. Palpo a estrutura anatômica, checo o posicionamento com ultrassom, avalio o local que eu vou puncionar, e aí, anestesiei, né? E aí eu vou puncionar a veia, tá? É importante que a gente veja a agulha desde a hora que ela entra na pele até ela chegar na luz da veia, tá? Não adianta eu ficar lá esperando ela chegar na luz da veia e só, porque todo aquele trajeto que ela percorreu até a veia, a gente pode ter alguma complicação ali no meio do caminho. Então, eu tenho que avaliar ela o tempo todo, tá? De novo, 3 tentativas de punção. Aí, aqui, eu trouxe essa imagem para lembrar que o ultrassom tem que ficar, depois que que a gente já está paramentado, numa posição que eu não preciso ficar virando para usar o ultrassom, tá? Então, a gente posiciona ele normalmente aqui na altura do quadril do paciente, de forma que fique virado para a gente. Por quê? Quando eu começar a puncionar, eu tenho que olhar se o caminho da ponta da agulha, certo? E eu só consigo ver isso olhando para o ultrassom. Eu não vou mais ficar olhando para a agulha, certo? Eu posso usar 2 técnicas, o eixo curto, que é essa aqui, que é a transversal, que aí o que eu vou ver, ficou ruim, mas dá para ver aqui, é a luz da veia e um pontinho brilhante, que é a agulha, tá? Ou o eixo longo, obrigada, doutora, que aí eu vou conseguir ver realmente toda a extensão da agulha dentro da luz do vaso, tá? E aí a clínica está mostrando aqui que ela está puncionando a jugular. Inicialmente, ela olha para o local de punção e para a agulha para até entrar na pele. E depois vocês vão reparar que ela fica olhando para o ultrassom. Não consegui pegar o ultrassom aqui porque a sala era pequenininha, tá? E aí ela vai se guiar pelo ultrassom. Em alguns momentos, ela até reposiciona a agulha, olha para a agulha, mas ela sempre está olhando para o ultrassom, porque a gente tem que ver a ponta da agulha, tá? E aí, a hora que ela pega a veia, eu acho que é mais ou menos agora, aí ela larga o ultrassom e segue o procedimento. Vai, Cris. Aí, pegou. Beleza. E por que que a gente bate na tecla do 3 punções no máximo? Esse artigo ó, é de 86. Ah, cortou aqui, mas ele é de 86 e ele já mostra que de 3 a 5 punções eu não tenho o benefício de continuar funcionando e eu aumento a morbidade. E aí, se o operador foi inexperiente, eu aumento em 2 vezes a chance de complicação, tá? E aí, mais recente, né? Tem um de 2006, americano, 380 catéteres, uma taxa de complicação em torno de 14%. Mais de 2 punções, eu aumentava em 54% a chance de falha de implante ou de complicação mecânica, tá? E aí, esse mais recente, britânico, multicêntrico, acho que ele é de 2021, mais de 12 mil implantes de catéter. O que que ele viu? Realmente, a incidência, a taxa de complicação reduziu para 7%, mas a taxa é maior quando a gente tem IMC menor que 20, inexperiência do operador e, de novo, múltiplas punções, que aqui eles definem com mais de 3, tá? Bom, funcionei com sucesso. Não tive sucesso, eu vou chamar a ajuda de um médico mais experiente no implante de catéter. Mas tive sucesso. Beleza, vou passar o fio guia através da agulha, tiro a agulha e aí eu vou de novo checar a posição com o ultrassom. E aí a gente vai checar de 2 formas. No eixo curto, transversal, que eu vou ver só o pontinho dele brilhando aqui, eu consigo seguir, eu vou mostrar no vídeo, eu consigo seguir o guia desde a pele até a luz do vaso, tá? E aí na abordagem longitudinal, ou eixo longo, que eu vou ver todo o catéter brilhando lá dentro da veia, tá? E aí ontem a clínica funcionou, ela vai passar o catéter, é importante, ou o guia, perdão, é importante que o guia ele seja sem dificuldade para
para inserção, tá? Se tiver dificuldade, tira o guia, checa de novo se a posição está correta da ponta da agulha e tenta de novo, tá? Mas não adianta ficar forçando. Aí ela passa aqui sem dificuldade. Ela vai tirar a agulha. E vai checar a posição do ultrassom. Inicialmente ela checa no eixo curto. Vamos mostrar o ultrassom. Não ficou tão bom, mas dá para ver. A hora que ele apareceu, eu mostro. Ali, ele aparece aqui no subcutâneo, entrando na veia, certo? E agora ela vai para o eixo longitudinal. Ela identifica primeiro ele no eixo transversal, que é mais fácil, e depois ela faz a rotação do probe para o eixo longitudinal. Aí, tá identificando no transversal. Vai fazer a rotação e ele vai aparecer lindinho ali descendo na veia. Beleza. Bom, o guia está correto. Agora eu vou passar o dilatador, tá? É importante que eu só dilate depois que eu tenho certeza que o guia está no local correto, tá? Dilatei é pele e subcutâneo. Não preciso passar o dilatador inteiro para dilatar tudo a veia, tá? Pele e subcutâneo, certo? Aqui ela vai dilatar. O que é importante? A gente tem que segurar o dilatador o mais próximo possível da pele. Normalmente a gente faz movimentos de rotação, principalmente quando tem um pouquinho de dificuldade, que aqui não teve. Mas segura sempre bem embaixo e introduz o suficiente. Não precisa introduzir bastante, tá? Checa se o guia tá solto ali e beleza. Vamos seguir. Agora eu tiro o dilatador, lembra que nessa hora vai sangrar, então eu mantenho a compressão no local. E vou pegar o catéter para passar o catéter através do fio guia. Importante de novo, eu só vou soltar o guia próximo à pele quando o guia sair lá na pontinha do catéter, para não ter risco de eu perder ele lá dentro, tá? Aqui a gente não vai ter imagens, porque ontem o que a clínica estava passando era um permicate. Então, nessa hora a gente já muda, tá? Passei o catéter, eu vou retirar o guia, vou conectar a seringa e ver se tem refluxo de sangue. Mas o mais importante, eu vou testar o fluxo, porque para catéter de diálise não basta refluir sangue, a gente tem que ter fluxo, tá? Então, eu vou aspirar e devolver o sangue de forma rápida para ver se tem fluidez. Se eu tiver qualquer dificuldade ali, eu tenho que reposicionar o catéter. Então, eu posso tentar introduzir um pouco, tracionar um pouco, rodar o catéter para ver se esse fluxo melhora, tá? Testado o fluxo tá bom, eu vou salinizar as vias do catéter com soro. Fixo o catéter. E aí, sempre que a gente passa catéter aqui no setor de diálise peritoneal, a gente tem o conector de sistema fechado, com pressão neutra, que é o TEGO, tá? A gente coloca isso porque ele vai, teoricamente, manter a pressão neutra dentro do catéter e diminuir a necessidade de uso de heparina, tá? Ele tem uma recomendação do fabricante que é a seguinte: a gente vai aspirar 20 ml de soro, vai infundir 10 ml em flush e depois a gente vai infundir 9 ml de forma lenta, sem deixar o êmbolo da seringa bater na ponta da seringa, tá? Para manter a pressão neutra lá dentro. Mas isso, os meninos R3 não precisam se preocupar, que vocês vão aprender, tá? Fiz o curativo estéreo e aí descarto todo o material. Tentei passar o catéter e consegui, faço raio-x para ver se tem complicação e para checar a posição. Tentei passar e não consegui, catéter alto, raio-x para ver se tem complicação, tá? Em casos de mudança de sítio, a gente vai ter, assim, mudança de sítio. O que a gente recomenda? Que a pessoa que está te auxiliando faça degermação da pele, você faça a antisepsia e coloque novos campos, não é para reaproveitar campo. E em relação ao material, se o material já tiver sido bastante usado, troca o material. Guia torto, a ponta da agulha já está romba, ou sujou todo o material de sangue, troca, tá? Caso contrário, foi tentativa de uma punção limpinha, não teve nada, pode manter o mesmo material, tá? Isso vai ter que ser individualizado. Em relação à contaminação, troca tudo, tá? E aí, não saiu aqui, não sei por quê, acho que talvez eu tenha esquecido. Descrever o procedimento no prontuário do paciente, sempre, todas as vezes, inclusive com as complicações, tá? Termina o checklist de procedimento seguro e é isso, certo? Se inscrevam e mandem trabalhos, hein? Então, vamos aproveitar a experiência da doutora Marcela, aproveitar esse protocolo
Queria que vocês fizessem as perguntas, aproveitem essa experiência. Quantos catéteres femorais nós temos atualmente? E quanto... Sim. E se a gente mantém esse catéter quanto tempo? Tem algum protocolo para o femoral? Ou quando vai para o femoral já vê se tem possibilidade de já ver a possibilidade de transplante? Como é que está essa questão? Doutor, a gente não tem muitos femorais. É só no caso de exaustão de acesso mesmo. A gente tem alguns casos que o paciente não tem mais acesso para implante de catéter e recusa a confecção de fístula. E aí, esses casos, normalmente, eles recusam o transplante também. Mas sempre que o paciente está evoluindo para exaustão de acesso vascular, a gente reavalia tudo. Vai de novo para a vascular, ver se tem condição de fístula e ver as pendências do transplante. Eu tenho assistido nisso porque tem duas vertentes aí, né? Muitos que a gente vê no final aí que recusa tudo, acaba optando para diálise peritoneal também. Então, eu acho que nesse checklist tem que enfatizar isso. Ah, não quero fazer peritoneal, mas já está lá no quarto catéter, não tem fístula, estenose e angioplastia em veia. Então, tem que pensar nessa Sim. alternativa. Ou vai para o pré-transplante lá, para a gente olhar logo e ver se ele pode entrar ou não, que ele entra como justificativa, desde que ele tenha o peritônio também, tem que avaliar o peritônio Sim. dele. Nós passamos vários pacientes que não queriam de jeito nenhum, foi para peritônio. Vai fazer o quê? Aquela agonia, o paciente não tem mais, aí vai para lombar, né? Como você falou lá, né? Transrenal, transhepático, tem de tudo, né? Mas naquele quase assim desespero de manter o paciente vivo, né? E são pacientes às vezes que recusam, ou pacientes que exauriram toda a possibilidade mesmo. Mas então a gente tem que pensar sempre, na hora que for colocar na femoral, já pensar nessas duas alternativas. Sim. Não é para deixar na femoral, porque vai infectar. Você só vê. O paciente está internado aí com femoral, você vai lá ver, está com sangue, ele levanta o pé no banheiro, imagina eu manter ele em hemo crônico. Segundo, já vê se ele tem possibilidade de transplante ou ele tem possibilidade para diálise peritoneal. Porque o catéter femoral vai complicar. É igual complicação. Então, só para fazer essa ressalva aí, né? A gente acaba abordando eles também para diálise peritoneal, mas em alguns casos de exaustão de acesso, a gente vê que eles só aceitam a diálise peritoneal quando realmente não tem mais nenhuma outra alternativa, né? Em alguns pacientes, alguns são mais abertos, né? Mas alguns, difícil. Tem taxa de perfurações, assim, da complicação? Ontem eu até tentei É. achar, mas a gente não tem, Não doutor. nossa, não nossa só, na literatura, porque você passa, né, com todo esse cuidado também, mas você vai ali ou perfura, né, vaso, ou vai no átrio também. Nós já vimos Sim, complicações de perfuração, que é grave, né? É uma perfuração muito grave. sim. O mais recente que tem é uma média de 30 complicações mecânicas para cada 1.000 implantes. Assim, reduziu bastante, porque antes a literatura falava de 5 a 30%, né? E eles colocam isso por conta do ultrassom. Perdi no começo também e faz profilaxia com antibiótico? Não, para o catéter de curta, não. Para o catéter de longa Não, de permanência, longa, a gente faz. faz. O de Uhum. curta, não. Não. Tem, O Tencoff também, a gente tem implanta uma com justificação? Não, profilaxia. tem COF, tenho certeza. O de longa, eu queria saber do curta. Tem alguma justificativa em não fazer? A literatura não recomenda o antibiótico profilático para Sim, mas implante. a gente já discutiu isso com o CCH nosso aqui? De curta, não. A gente rediscutiu recentemente o de Por longa. quê? Porque é o catéter mais vulnerável, vamos dizer assim, né? A gente sabe que esse catéter de curta vai complicar. Todo mundo, quando você fala, tem paciente curta fazendo hemo, todo mundo fica meio assim, pô, mas tem curta. Então, não sei se vale a pena ou não falar com eles. Eu não sei a literatura também, estou fazendo pergunta, né? Você vai passar curta, né? E é um paciente difícil, tudo, vai às vezes trocar uma vez, duas vezes o curto, se faz profilaxia ou não, tá? Tá. Parabéns, Marcela. Excelente aula.
Se eu fosse dar uma dica de vida para os residentes, eu falaria: não banalizem a complicação de catéter. Você vai assim, se vocês passarem com a gente, vocês vão falar: não faz isso, não faz isso, não perde o guia, cuidado, não perfura, não sei o quê, porque a gente já fez tudo isso e já vimos tudo isso. Então, o que a gente tem medo é porque a gente já viu. A gente já viu perfuração ventricular, já vimos catéter no pericárdio, já vimos hematoma de retroperitônio, a gente já viu hemotórax, pneumotórax, então a gente tem medo. Tem medo porque acontece, e quando acontece é muito ruim, ruim para todo mundo. Tem a vítima e tem a segunda vítima, e a segunda vítima, infelizmente, são vocês, que vão ficar com medo de fazer de novo, né? Vão pegar um trauma. Então, assim, complicações ocorrem nessa frequência que a Marcela falou. Então, mas assim, na correria, na pressa, outro esperando para passar, o paciente agitado, a gente tem que sempre pensar nisso. E, ou não consegui, mas eu tenho que passar. Não, você não tem que passar. Você pode chegar no momento e falar: eu não tenho mais condição de passar esse caderno. E deve, né, o nosso protocolo, depois de 3 punções, peça ajuda. E nós estamos aqui todos, né, sempre vai ter ou um chefe na diálise, ou um chefe de sobreaviso, ou alguém na UTI que pode, na emergência, que pode ajudar vocês. Hoje a gente pega as internações mensais, a nossa maior taxa de internação é associada ao acesso, não é complicações de implante, não é isso, mas é trombose de fístula, disfunção de catéter, infecção de catéter. Então, catéter é um problema na diálise. Catéter e acesso vascular, né? É o problema de toda a diálise. Então, é isso. Sejam bem-vindos ao mundo dos catéteres. Falei para a Aninha, eu não sei se eu tenho 50 catéteres com sucesso na vida. A Aninha falou que eu acho que eu tenho. Mas vocês vão passar isso. Vocês vão sair daqui com experiência em acesso. Vocês vão ter mais de 50 catéteres. Teve um residente com um ano e falou que chegou no 100, né? Quem que foi que contou? Contou e chegou no 100. Então, é muito catéter. 200, na verdade. Eu, talvez acho que dos menos novos aqui, acho que eu sou, talvez eu continue passando catéter ainda. E catéter, você não pode ter pressa, tá? Então, eu tenho que ir 5h30, tenho aula, esquece, tá? Porque eu já tomei tombo de tudo quanto é jeito passando catéter, sabe? Esse vai ser fácil, foi difícil, esse vai ser muito difícil, esse vai ser fácil. A partir do momento que você dá uma mentalizada que você tem que ter atenção, calma, e seguir realmente todos os passos, o procedimento ele flui, tá? E eu sempre falo assim que eu dou sorte, certo? Mas a gente tá dando sorte faz 20 anos, entendeu? Então, assim, semana passada mesmo, fazia um tempinho que eu não passava, passei um catéter, pô, foi tranquilo, tudo rapidinho, papum, papum. Então, tem que ter paciência. Pressa, vocês vão se expor a riscos e principalmente expor o paciente a risco. Lembrar que tudo que a Marcela falou serve para catéter venoso central, tá? Não necessariamente de hemodiálise. E por um período, eu ajudei o pessoal aqui na qualidade e há um monitoramento no hospital, justamente de todos os acidentes, tá? E quando a gente interpelava o colega que tinha propiciado o acidente de punção, a maior parte deles estavam relacionados à inexperiência, tá? A múltiplas punções. E aí a conversa era sempre a mesma. Eu sentava com ele e falava: poxa, por que que você não chamou alguém? Tá? Eu não estou falando que são nefro, tá? Isso valia para todas as UTIs e a gente conversava com todo mundo. Então, eu acho que é um procedimento que merece todo o respeito, tá? Então, eu acho que é isso. Assim, de dicas, lembrar das variações anatômicas. Então, o ultrassom ajudou demais, tá? Tem o modelinho da gelatina que a gente trouxe para cá e é o que vocês vão treinar. E ele ajuda muito, tá? É importante ver a ponta da agulha. Tá difícil de ver, calma.
relaxa, joga mais líquido ali. Você não falou aí, né, o que vocês têm usado? Clorexidina, xilocaína, né? E que você usa aí como facilitador dessa transdução. E aí você, se você não enxerga, coloca mais um pouquinho, olha, vai com calma, tá? Tenta ver a ponta da agulha para você ver realmente entrando na veia e fazer o procedimento de maneira segura, tá? Eu acho que a Aninha também tem dicas, a Aninha também. Eu não lembro de você ter acidente de punção. Eu não lembro de você. Eu tenho um hemotórax que eu reconheci na hora, e eu tenho um pneumotórax que era um intracate dos amarelos antigos, isso é 2004, 2005, e que era uma menina de 13 anos e eu era o mais experiente para passar naquele momento e fiz o pneumotórax, tá? Então, são esses dois acidentes que eu vi. O hemotórax eu vi na hora, esse pneumotórax demorou uns 2 dias, porque era uma cetoacidose, ela estava hiperventilando, fez o raio-x inicial, não tinha nada, né? E aí passou a cetoacidose, 2 dias depois, ela estava sem cetoacidose, ela continuava hiperventilando. Vamos repetir o raio-x, estava lá o pneumotórax. Tá bem, a gente passava subclave, era acesso central. Então, foram esses 2 acidentes que eu tive, assim, grave. Aninha, não lembro. Não. Mas eu sou da era ultrassom já, né? Então, no começo funcionava assim, mas depois já a instituição começou a ter ultrassom. Exato. E aí, é, exato. Eu acho que só mais uma dica assim, se vocês forem passar jugular, não existe entrar a agulha inteira, gente. Se vocês entraram com a agulha inteira, tá errado. Passou a veia, entendeu? É, geralmente é até metade, assim. Se não pegou, volta, revê, olha o ultrassom. E acho que é isso, assim. Acho que já foi bem explicado e bem exaurido o tema. Uma coisa, meninos, que às vezes a gente vê vocês fazendo com o uso do ultrassom, principalmente no começo, o ultrassom ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Você tem que deslizar o ultrassom, acompanhar a agulha, né? Então, ou bascular um pouco para conseguir ver. Então, assim, ficar com o ultrassom parado, vocês não vão ver a punção, não vão ver a agulha entrando. Então, são coisas que a gente vai pegando com a prática, mas é importante vocês lembrarem de movimentar o ultrassom junto com a agulha. Então, acho que é isso, doutora Marcela. Muito obrigada. A gente tem que lembrar uma simples coisa, bom senso, tá? Então, bom senso cabe para tudo, cabe para todos. E eu já fiz, inclusive, quilotórax, né? Numa uma época que ninguém disse isso aqui, mas eu fiz. Então, eu acho que a gente só faz quando a gente funciona. Infelizmente, a gente não vai para fazer, mas as coisas, infelizmente, acontecem. Só que existe o bom senso para isso. Existe sempre alguém na nossa retaguarda. Então, nós não somos os todos poderosos, né? A gente não sabe tudo, a gente não nasceu sabendo e tem que ter humildade de solicitar ajuda. Então, tudo tem um limite, foi o que a doutora Marcela colocou até agora. Então, muito obrigada, eu acho que excelente apresentação e levem para a vida de vocês isso aqui. Obrigada.